E aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso novo espaço aqui de conversa na Primos Barbon. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Felipe. E a gente está aqui com o Danilo aqui hoje. Se apresenta pra gente aí, Danilo. Fala galera, aqui é o Danilo, sou o fundador da Roots Commerce. Estamos aqui hoje para falar de vários temas aqui dentro do marketplace, né, dos e-commerces que hoje tem crescido. A gente tem percebido isso pelo fato até de muitas lojas físicas estar, né, acabando fechando as portas. E o e-commerce a gente percebe que está crescendo bastante, né, os marketplaces, principalmente aí os mais famosos, que é o que a gente vai falar aqui. Então acho que é um tema bem legal porque vai dar uma decolada nas ideias aí para quem quer realmente investir nessa área aí. Show. E conta pra nós aí, Danilo, como que você começou a vender nos marketplaces? Qual que foi o primeiro que você começou? Primeiro você começou produto? o primeiro produto. Como que foi toda essa jornada aí? Então é interessante, cara, essa pergunta porque acho que é meio que é bem parecido, acho que todos os sellers, né, que é assim que é chamado no Mercado Livre, né, os sellers, né, os vendedores do Mercado Livre. Mas eu comecei antes da pandemia lá atrás e a minha história é que eu comecei vendendo um violão usado, né, no Mercado Livre. Vendi um violão usado lá e aí eu gostei da ideia. Tipo, o cara lá de outra cidade, outro estado, compra o seu produto, aí você envia, faz todo aquele esquema. É lógico que com o tempo vai mudando muito, né? Inclusive o Mercado Livre cada vez vai, principalmente o Mercado Livre vai atualizando sempre as coisas, mas eu acabei vendendo uma coisa usada, gostei da ideia. Comecei a adquirir alguns produtos, né? Nessa parte musical, era músico, então comecei a importar alguns pedais de guitarra na época, né? Uns pedaizinhos de guitarra, algumas coisas bem parecidas com essa linha aí. E comecei a vender e, tipo, o legal é que, tipo, eu não tinha grana. Eu não tinha nada, absolutamente nada. Eu tinha o quarto da minha mãe, um armário, um guarda-roupa que eu colocava as coisas lá. E eu usava cartão de crédito, então eu comprava na China usando cartão de crédito, bem na época bem no dia que virava o cartão, e aí eu ficava tipo fazendo figuinhas, tipo assim, vai chegar rapidão para eu conseguir vender e ainda conseguir pagar o cartão. E assim eu fui indo, né? Deu muita coisa errada, deu muita coisa boa, e aí a gente vai aprendendo. Mas foi exatamente assim que eu comecei, vendendo parte de instrumento musical, principalmente pedais de guitarra. Aí eu comecei a criar grupos, vendia nos marketplace, tipo Facebook, o LX, aí Mercado Livre, e aí foi ganhando espaço, né? Até que veio a pandemia. E aí eu já tinha uns produtos de curva A, né, que eram os mais vendidos, que eu fui ali selecionando na época. E aí foquei nesses produtos. E aí, até hoje, ainda vendo alguns desses produtos que na época foi quando eu comecei, né? E depois veio a pandemia, e aí acho que em várias mentorias que eu fui, participei de assessorias, já estive lá na Meli Cidade também, lá em São Paulo, né, do Mercado Livre, e lá foi bem falado que, tipo, o Mercado Livre decolou exatamente na pandemia, quando ninguém podia sair de casa, né? Então, assim, aumentou o número de vendas, acho que para todo mundo que era, né, nessa parte de e-commerce. E quem não era, acabou indo. Então, foi assim um bam, de vendas online foi na época da pandemia, por incrível que pareça. Sim. A gente imagina, né? Porque assim como não só como store de e-commerce, né? Porque a gente vinha muito da época da loja de roupa, né? Eu e o Guilherme, que a gente trabalhava com pessoas da loja de roupa e, cara, roupa também aumentou muito na pandemia. Foi o que quase não parou, né? Porque as pessoas não podiam viajar, mas podiam comprar em casa, enfim, ver a facilidade da sacola, né? Então eu acho que a pandemia ela foi pro mundo, né? Não só pro digital em si, ela foi um grande divisor de águas em si, né? E depois teve o pós-pandemia também, né? Que tem muito cliente nosso que fala que os melhores anos foram na época da pandemia. E aí a gente percebe que teve muita gente que teve dificuldade depois para se ajustar e voltar, né? Pro mercado. Então a pandemia eu acho que foi uma escola para muitas pessoas, né? Abriu muitas portas, querendo ou não, por mais que, enfim, foi uma situação difícil para todo mundo, isso não é... Eu acho que o ônus dela foi muito maior do que os bônus, enfim, né? Porque não podia ter o contato, né? Então, tipo, o virtual acabou sendo o primordial para todo mundo, porque pensa o pessoal que
que não podia sair de casa ou que tinha loja física, o que teve que começar a fazer? Começar a fazer live, né? Começar a vender através do Instagram, né? Foi a época que cresceu, e aí cresceu também a parte de tráfego. Então, assim, aí você vai, no final das contas, você começa a somar, você começa a perceber que vender no online acaba tendo, né, isso não nos marketplaces, mas eu falo assim, você ter o site próprio, você ter a sua loja própria ali, né, no seu site próprio, você começa a perceber que a sua margem ela fica muito maior do que você ficar pagando comissões e frete para os marketplaces. Então, isso aí fez a galera, tipo, né, deu um estalo. E o e-commerce é uma coisa que tem que ter uma certa delicadeza, né? Não é tão simples, porque, por exemplo, quando você entra lá dentro de uma plataforma, já está tudo pronto, né? Basicamente, por exemplo, você pega o Mercado Livre, os caras patrocinam rodeio. Já tem ali todo a inteligência de anúncio, enfim, ranqueamento. Tem tudo dentro. Agora, quando você entra no e-commerce, basicamente, você vai, você que vai desbravar isso. Exato. Então, às vezes, né? Tem até cliente que pergunta, começa com o e-commerce ou começa com o marketplace? Então, assim, a resposta sempre depende, né? Porque, às vezes, o marketplace pode ser o melhor caminho, dependendo daquele produto, o produto que o cliente vai vender, e o e-commerce pode ser um bom caminho, né? O que o Danilo acha disso, Danilão? E-commerce ou marketplace para quem está começando, cara? Eu acho que para quem está começando, tem que ir naquilo que dá resultado. Acho que marketplace, para quem vai começar, é o negócio que é hypado, porque lá você vai anunciar, apesar de ter as comissões, ter frete e todos esses detalhes, mas lá você tem muito mais visibilidade. O Mercado Livre vende milhões de vendas por minuto, segundo, né? Então, assim, não tem como comparar, até porque se você tem o seu site próprio, né, no seu e-commerce e não marketplace, né, porque tem a diferença do e-commerce, é tudo que é virtual, né, galera, às vezes que não e o marketplace são Mercado Livre. É o shopping online, né? É o shopping online, já dos famosos. Então, quando você tem o seu site próprio, a pessoa às vezes fica meio com receio, porque será que é confiável? Será que não é? Será que eu posso comprar esse produto? Será que vai chegar mesmo? E aí, às vezes, o site é um pouco básico, né? Não tem avaliações da galera. Ou, às vezes, tem avaliação, a pessoa fala, mas será que é verdadeiro? Será que não é robô? Será que não é comprado? Então, tem esse receio. Então, a pessoa que começa no Mercado Livre, começa a decolar lá, eu acho que é o primordial para começar, né? Eu acho que é mais ou menos essa aí a base, né? Para quem vai começar, eu indico os marketplace realmente para começar. E como que foi a quebra sua, Danilo? Assim, do momento que você falou, opa, aqui isso aqui é um negócio de fato, não é? Sair do guarda-roupa da minha mãe aqui. Não vou mais vender o violão aqui, né? Não é para vender só violão, isso aqui vai ser minha profissão a partir de agora. Como que foi essa quebra e o que você acha que aconteceu? O que você fez ali dentro para você começar a olhar para isso como um business de fato? Porque é até legal, complementando a pergunta do Gui, Danilão, porque, cara, a gente, enfim, vê bastante gente aqui que começa igual você começou, lá dentro de casa, num quarto, com um armarinho, e continua nessa por muito, cara. Vai tocando. Quando que o Danilão parou, falou assim, aqui tem alguma coisa diferente, sabe? Tipo assim, vou precisar sair do quarto, vou alugar um lugar, vou alugar tipo, um galpão, enfim, tudo mais. Com a minha experiência, né, todos esses anos que passou, para mim foi porque na época eu sempre fui CLT, né, até eu começar a vender esse violão. Na época, na verdade, quando eu vendi o violão eu já tinha deixado. Eu sempre tive uma personalidade assim um pouco mais de liderança, né? Então nunca gostei de viver sobre regras, né? Eu falo assim questão de vida profissional, tá? Mas eu sempre fui, né, CLT até 2014. E aí 2015 para frente eu comecei a me envolver com outras áreas, com outras coisas, e aí foi quando surgiu o Mercado Livre, né? Essa parte dos marketplaces aí, enfim. Aí eu comecei a ver que dá dinheiro. E quando você começa, o Mercado Livre não te obriga a pagar tantos impostos, porque hoje você pode começar vendendo por CPF, porque a maioria dos sellers acho que começou assim. Hoje não tem, é impossível, né? Eu começar, é igual ao iFood. O iFood, para quem começava antes, podia começar por CPF, né? Hoje acho que já não é mais liberado para CPF, né? Tem que ter o CNPJ, até por questão de vigilância, todos esses detalhes. Mas você começa aí, então você começa a ver que a margem sua não tem comissão, a comissão ela é o padrão, né? Mas eu falo assim, questão de impostos. Então você começa a ver que o negócio começa a crescer. Eu falei, cara, como que pode, tipo assim, você vende 10, 15, 20 produtos
e em uma semana, e tipo, se eu vendesse 10, ou sei lá, eu ganharia mais do que trabalhar no CLT o mês inteiro. Então eu comecei a pensar. Só que lógico que com o tempo a margem vai diminuindo, porque aí vem as obrigações, vem os impostos que não tem como fugir, e principalmente quando você quer escalar, né, nos marketplaces. Mas isso aí foi um start, porque eu comecei a ver que realmente era um negócio promissor. E é promissor e está cada vez mais promissor, né? Porque vai crescendo cada vez mais os marketplaces. Então foi a época que eu vi que ao invés de trabalhar em CLT, de ser um gerente, né? Ou a minha formação é engenheiro, né? Eu me formei em engenharia de produção. Procurei por muito tempo trabalhar na área. Trabalhei de gerente, né, na parte de engenharia, só que eu percebi que ter um negócio próprio, ter um negócio funcionando, né, acho que abre muita visão. Hoje a gente tem funcionários, né, que trabalham junto com a gente tem uma equipe. Então, talvez eu nunca ia conseguir ter o que eu tenho hoje não sendo, né, um vendedor dentro dos marketplaces. Ou, tipo, se eu fosse um gerente, né, de engenheiro em alguma dessas empresas grandes multinacional, talvez eu não teria o que eu tenho hoje. Então, assim, isso aí foi um start que a margem era muito grande, né? E até hoje, né? Tem produtos que dão margem boas, mas tem produtos que realmente é teste e realmente acaba não compensando. Essa é uma pergunta que eu até queria fazer, Danilão, que é um negócio que a gente vê que vai muito de feeling, cara, e parece que quem opera em marketplace tem cheiro para essas coisas, você começa a sentir. Como que é, cara? Tem algum tipo de pesquisa que faz, alguma coisa assim, falou, putz, eu quero trazer um produto. Como que eu sei que isso pode ser um produto bom, pode ser um produto ruim? Como que é? Existe um jeito ou é tipo assim, vem aquela, é esse? Não, assim, ó, é legal porque, tipo assim, porque você pergunta assim, mas por que você começou com um pedal? Eu era músico. Então, tipo assim, eu pensei, vou trabalhar com essa parte de música, né? Um instrumento e tal, né? Um instrumento, lógico que eu não tinha condição de comprar um violão zero da caixa e vender lá, porque eu não tinha capital para isso. Então, eu usava o cartão, comprava lá no chinês e era pedal, que era relação de música. Daí eu comecei a ver com o tempo que, por ser eletrônico, tinha alguns que davam muito problema. E aí eu falei, cara, eu preciso pensar em uma coisa que eu possa vender e dificilmente vai voltar de devolução. Eu comecei a pensar nessa área de brinquedos decorativos e tudo mais, né? Até por isso a gente foi para de action figure, né? Normalmente action figure é 14 mais aí, o pessoal mais adulto, de adolescente para lá, né? Para lá que compra e não vai ficar brincando, vai deixar lá decoração. Então, dificilmente vai quebrar. A não ser quando vem quebrado, né? Já aconteceu de vir quebrado pra gente dos fornecedores, né? Então foi nessa linha. Aí eu comecei com os produtos, aí entrei para de brinquedos, né? E aí a gente foi testando, cara. Tem realmente até hoje tem produtos que não vingam em marketplace, em e-commerce, em nada. E vende na loja física. E tem produtos que vendem na loja física pra caramba, você coloca no marketplace e não vende. Hoje, o próprio Mercado Livre, olha só que interessante isso aqui, porque hoje o próprio Mercado Livre disponibiliza métricas dos produtos mais vendidos. Você entra na sua conta lá, e ele coloca lá, inclusive, as categorias, tipo de instrumentos, de brinquedos, de acessórios de periféricos de computador, essas coisas, né, acessórios de celular. Então, eles colocam lá os mais vendidos. E aí, o que você faz? A partir daquilo, você faz uma busca. O que dá margem, o que dá dinheiro é produto importado. Tá? Isso a galera tem que saber, que é produto importado. O produto nacional, ele serve para vender em loja física. O produto importado ele serve para você vender em escala. Até porque se você vê a maioria do pessoal que presta mentoria ou que presta assessoria e os caras que têm bastante parceria, por exemplo, com o Mercado Livre, onde você consegue escalar bastante, você vê que os caras são tudo importador, né? Tem até um caso de um desses no Mercado Livre lá que ele começou importando devagarzinho. Hoje ele tipo assim, ele importa 10, 15 containers por semana, entendeu? Tipo, por ano são uma porrada de containers. Por quê? Ele percebeu que ele alinhando a escala nesses produtos que vende, né? Tipo, o negócio flui. Até porque, se a gente pensar, né? Vamos falar de nomes de marketplace. Mercado Livre, Shopee, vou falar por ordens, os mais vendidos aqui. Magalu, Amazon, Shein. E tem os outros, né? Você pode vender hoje na Americanas, Casas Bahia e o teu próprio site. Então, em todos estes marketplaces, você consegue vender em todos em tempo real, 24 horas. E aí,
o interessante, olha só, que tem produtos que não saem em um marketplace, mas sai bastante no outro. Então você às vezes foca em um produto tanto, por exemplo, às vezes, o Mercado Livre é o principal marketplace hoje do país, né? Mas às vezes tem produtos que não vende lá, que vende na Magalu. Aí tem produtos que não vende nenhum dos dois, vende na Amazon. Eu falo isso porque hoje a gente tem full, né? Que é a parte onde a gente deixa o produto lá dentro dos centros do Mercado Livre. E lá a gente tem bastante produtos que estão lá para vender em escala. E a gente também tem na Amazon, mas a Magalu também tem a disponibilidade. E a Shopee agora começou com força. Então, assim, você consegue escalar, mas precisa chegar uma hora que você vai entender que tipo, você não vai conseguir ter seus 6 garrafinhas de água. Você vai precisar de ter 1.000, 2.000, porque você vai ter que vender em todos e escalar isso aí. Então, às vezes a margem acaba sendo menor, mas você ganha na quantidade que você vende, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha aí, porque... mano, fugiu minha... Não, mas eu acho que fechou bem, viu, Danilão? Acho que eu fugiu até da pergunta que tinha começado. Não, mas você falou da questão do... Eu perguntei da questão do produto, né? Tipo assim, de como escolher o produto. É verdade. Isso. Mas eu acho que você explanou bem a questão de você falar agora no final de vários, de um produto ir bem para um, bem para outro. Eu acho que amarrou bem. E aí, pode completar? Continua. Pode. E o legal também nessa parte de produtos é o quê? Que, como eu falei, tem a ferramenta do Mercado Livre que te ajuda a escolher, né, os mais vendidos. Existem ferramentas. Hoje você tem acesso a ferramentas que você tem um custo bem curto mensal, que você cria uma conta, você paga lá, ele faz uma busca para você, uma varredura em todo o e-commerce marketplace dos produtos mais buscados. Hoje tem ferramentas que te ajudam com as palavras-chave mais buscadas na internet, né? Eu falo de tudo, Google, né? Essa parte de SEO, porque entende lá no fundo mesmo. Então, isso ajuda muito para a pessoa procurar saber, porque o que eu percebo, tem muita, em cursos que eu fiz de importação, né? Hoje eu tenho uns parceiros aí, mas o que acontece? Às vezes o cara tem muita grana, tem bala na agulha para investir, mas não entende nada de vender na internet. Aí ele não sabe no que investir. E tem gente que sabe no que investir, mas não tem dinheiro para comprar em grande quantidade. Então tem esses dois lados. É por isso que é legal você participar dessas ferramentas, né? Ter elas para você procurar, porque você tem que pensar, eu quero vender o que eu gosto, o que eu entendo, ou eu quero vender de tudo? Porque... eu cheguei numa hora que eu parei de vender o que eu gosto, parei de vender o que dá lucro, né? Então acho que é isso que, até porque hoje a gente tem mais de 1.000 SKUs, mais de 1.000 tipos de produtos. Claro que a grande quantidade ainda é a parte de brinquedos, mas e eletrônicos. E a gente está para trazer também, começar a trazer na nossa própria marca. Isso é muito importante, que é um tema que depois a gente dá para falar aqui, né, sobre marca, que é o que está hoje em alta, né? E então, acho que essas ferramentas te auxiliam para você ver. E aí, o que você tem que fazer? Negociar. Ó, quanto que estão vendendo? Quanto que eu consigo pagar? Achar o fornecedor. Porque não adianta você começar pagando R$10 uma garrafinha d'água e os caras estão vendendo a 12 no marketplace, né? Porque só de taxa de comissão lá, acaba com tudo, você fica sem nada. Então, tem que achar o produto que te dá margem. E você tem que ser diferente do seu concorrente. Eu falo isso com toda certeza. Por quê? Pra gente, por exemplo, pensa numa coisa que você vai num Xing Ling tem pra caramba, você entra no Mercado Livre tem pra caramba, todo mundo usa, você vai no mercado tem. O que é? Garrafinha térmica de água. Você quer investir na garrafinha térmica? Só garrafinha vai ter que ser um diferencial, porque se você digitar nos marketplaces de garrafinha d'água, tem uma porrada de gente vendendo. Então, tipo assim, como você vai ter que fazer pro seu se destacar lá e ter preço? Primeiro você tem que negociar preço. E segundo, que você vai ter que usar estratégias, vídeos, que depois é um tema que a gente vai falar aqui bastante, né? Vídeos, você tem que gastar publicidade para o seu anúncio aparecer e você vai ter que ser o diferencial em tudo isso aí, porque sem isso, você vai ser só mais um no meio de uma multidão de garrafas térmicas aí para vender. E entrando nesse assunto ainda, né, de margem, de produto, até teve um cliente que a gente estava falando, acho que deve fazer uns 20 dias. Eu fiz reunião com ele, tudo, a gente fez uma chamada, né? E aí ele falou que no final das contas estava sobrando 5% para ele de margem, né?
Enfim, aí eu apresentei todos os nossos pacotes, etc. Ele vendia, acho que lixeira, era fabricado no Brasil. Ele pegava de uma fábrica do amigo dele. Mas ele estava com um faturamento legal, ele estava fazendo um tanto de venda já, fazia uns 6 meses que ele estava vendendo, né? E aí acabou que ele falou, ó, hoje minha margem é 5%, para mim talvez fique apertado para a gente fazer esse investimento, né, nos vídeos aí com a Primos. Mas, enfim, vou ficar com o seu contato, né? O que você acha que hoje seria legal de margem para uma pessoa que está vendendo aí dentro do marketplace, para ela fazer, vamos pensar do preço final, quanto que sobra de margem para ela? O que você acha que seria uma margem legal? Como que as pessoas deveriam fazer essa conta de fato hoje? Você tem, com base nos cursos, né? Enfim, tudo que você vem vendo aí hoje em dia. A nossa loja busca, tá? Eu estou falando na margem bruta, depois já tirando o custo do produto e os impostos, tá? A gente busca 100%. Tudo isso a gente busca 100%. É possível? É. Mas tem que selecionar os produtos certos. Tem produtos lá que a gente vai ter 20%. Tem produtos lá que a gente vai ter 30%, 50%. É muito variável. Mas a gente sempre busca o 100%. Porque tem produtos que você consegue um preço muito baixo lá de importação. E você vê aqui que o pessoal vende muito caro. E são produtos que valem. Mas o quê? Cara, você vai ter que caçar para fazer. Né? Por exemplo, um lixo. O lixo, né, o cesto, seja lá... Eu percebi hoje atualmente, inclusive eu comprei um para mim, eu não vendo, tá? Mas lixo eletrônico. Hoje você passa a mão assim, o lixo abre. Eu uso no meu apartamento isso aí, né? A gente usa lá. Então, você pensar quantas pessoas estão vendendo lixo eletrônico, olha lá. Quanto que estão vendendo, quanto que você vai pagar? Porque nos marketplaces você sempre tem que mirar, não 100, mas você tem que mirar no mínimo 150 de preço a mais do que você vai pagar. Por quê? Depois vai descontar a taxa, vai descontar a comissão e os impostos, e aí vai depender muito do seu escritório, até porque muita gente está no Simples, muita gente está no lucro real, isso aí, essa parte de tributação aí, você vai ter que ter um especialista de e-commerce, principalmente, né, um escritório de e-commerce especialista para ver o que fica viável ou não. Mas o legal seria sempre buscar 150%, 200% no final do preço para você ficar com 100%, pagar todos os custos de operação, né? De publicidade, tudo. E aí no final, tipo, quanto eu sou dono ficar? Cara, eu acho que uma média boa é 15% no final para você ficar depois de ter pago tudo, tá? Isso aí, trocando ideia com algumas pessoas, eu acho que isso aí é uma média legal. Isso eu estou falando de não ser fabricante, de ser importador. Mas dá para buscar muito mais, né? Tem produtos lá que a gente, no final das contas, sobra muito mais do que 100%, né? Mas isso aí é trancado a 7 chaves. Né? Não, legal. Não, eu acho, igual você comentou, Danilão, só para a gente complementar, a gente está falando de produto, falando de, enfim, de importação, tributo. Você comentou a questão de virar marca. Eu acho que a gente pode abrir um podcast só para falar disso, porque é muito amplo, né, cara? Isso. Mas o que é abrir sua marca, Danilão? É tipo assim, é margem... Fala pra gente, cara, de onde que veio essa vontade, o que motivou essa vontade? Então, é legal essa pergunta porque as pessoas não têm noção. Eu até estava numa reunião agora segunda-feira com importadores. E desses importadores, muitos são seller, né, ou vendedores de marketplaces novos, então eles não entendem muito sobre essas questões. Mas o que a gente percebeu? Quando você vende produtos que já são marcas que já são performadas no mercado, né? Vamos colocar aí, tipo assim, uma marca famosa de TV, por exemplo, Samsung, tá? Vamos colocar Samsung aí. Se você quiser revender marcas da Samsung, você vai conseguir vender, mas a sua margem vai ser muito pequena. Até porque, se você pegar hoje no Mercado Livre, o que é legal lá? Você ter uma loja oficial, né? Então, você tem a sua marca registrada, você vira uma loja oficial. E você tem mais visibilidade, tem mais crédito, tem mais um monte de porrada de coisa que você fica à frente de todo mundo. E a Samsung tem uma loja oficial no Mercado Livre. O Mercado Livre vende no próprio Mercado Livre. O Mercado Livre tem uma loja oficial no Mercado Livre. E como eles são gigantes, eles baseiam todo, tipo, estou falando de milhões, às vezes bilhões de faturamento, né? Às vezes até trilhões no Mercado Livre. Então, tipo assim, eles têm poderio de compra muito maior do que quem vai começar. Então não faz sentido você querer comprar uma TV Samsung para vender lá, sendo que você tem a própria Samsung vendendo
TV da Samsung e o próprio Marketplace vendendo no Marketplace, a sua margem vai ser praticamente, às vezes nem tem margem. Às vezes, o que acontece muito de quem quer vender, às vezes, um produto de marca assim famosa, o cara que é o distribuidor te oferece, vou citar de novo a garrafa, né? A garrafa, sei lá, tem a marca famosa, e aí a garrafa da Samsung, você vai... O distribuidor te vende a R$100 essa garrafa d'água, e aí você chega lá já estão vendendo a R$100, então não faz sentido você E o próprio vendedor é 98. Isso, tem muito disso, muito. Vocês vão, pode clicar, pode pesquisar e pode achar o distribuidor, né? Para quem está assistindo vai ver que se pegar marcas vai ser realmente isso. Então o que acontece, o que é legal? Você desenvolver sua marca, né? Tem escritórios hoje que são especialistas em criar marcas de advocacia. E aí você cria sua marca e aí você consegue começar a importar. Volte de novo a importar, porque esse é o segredo. Há coisas na sua marca. Fone na sua marca. Placas periféricos na sua marca. O lixo na sua marca. A garrafa térmica na sua marca. Aí você vai vender a sua marca, que vai ser diferente. E tá o detalhe do chunk, que é o quê? Você sobe esse anúncio, vou citar o Mercado Livre, porque a gente está falando bastante do Mercado Livre. Então você sobe essa garrafa lá no Mercado Livre. Está com a marca Primus, né? A garrafa lá da Primus. Qual é a chance de alguém vender, além de vocês, uma garrafa térmica lá da Primus? Vocês. A não ser que vocês abrirem um leque, começar a distribuir para revendedores vender as mesmas marcas de vocês lá. Com exceção isso, se vocês importam na marca de vocês ou vocês são fabricantes da sua marca, só vocês vão vender lá. Então, isso começa a ganhar espaço, o anúncio começa a decolar e aí você vende sozinho, porque você não tem concorrentes. O Mercado Livre próprio, ele cria um catálogo com a sua marca e ninguém consegue entrar nesse catálogo, até porque hoje tem um negócio legal no Mercado Livre que se chama Brand Protection Program, né? Que é o quê? Você vai lá, anexa toda a documentação e qualquer pessoa que tiver um anúncio com a mesma marca e produto seu, você pode denunciar esse anúncio e derrubar. Então, ou seja, qualquer um que tentar vender o mesmo que você e não ser um autorizado de você, um distribuidor oficial, tem o seu anúncio derrubado. Facão nos caras. Facão nos caras. Porque não tem como, cara. Hoje... A parte de marca ela é muito forte nos marketplaces, que está te dando mais margem, até porque eles não querem ter problema, entendeu? Tem muitos casos de denúncia, né, nos marketplaces e casos de falsificação, né, ou vender sem ter licença, e aí entra vários setores, e aí o que acaba acontecendo? O próprio Mercado Livre acaba levando um processo, o vendedor leva um processo, né? Eu falo isso, gente, com experiência, tá? Por quê? A gente já teve uma conta Shopee derrubada, e exatamente por questões de autorização de revenda. Eu não vou falar o produto, mas a gente começou a vender um produto que vinha lá do chinês e a gente nem... Era começo, gente, a gente não entendia de nada. A gente começou a vender o produto e aí tinha que ter licença. E aí a marca do produto, né? Era um brinquedo, é um desenho famoso. O pessoal tem contrato com escritórios que protegem a sua marca e aí eles têm acesso a essas documentações lá e eles ficam autorizados a derrubar qualquer anúncio de produtos que não sejam autorizados. Isso, né? Vinculado. Então, o que acontece? Os caras vão lá e mete facão. Ai, mas eu perdi minha... Cara, a gente perdeu a conta. A gente perdeu a conta na justiça, entendeu? Mas esse produto, a gente entrou em contato com... né, o pessoal que é responsável lá pela marca, a gente fez um acordo, né, o acordo que custou uma grana, legal, reativaram os anúncios que a gente fez, excluiu, não vendeu mais esse produto desse fornecedor, né? Isso acontece muito que o pessoal lá em São Paulo lá vende muito na 25 lá, um monte de tipo Stitch, né? Não tem licença, não tem nada, vende lá na rua, você sobe lá, vai vender, mas uma hora o seu anúncio pode tá bem performado com 100, 200, 5 avaliações, aí a marca ir lá e derrubar, aí você vai chorar, não vai adiantar, né? Porque é questão de marca, mas se você importa, por exemplo, o Stitch na sua marca, e você é um autorizado, você tem documentação, tudo, você defende o seu catálogo, o seu anúncio, né? Sem o medo de perder, porque até começar tudo de novo, cara, é difícil. Então, Danilo, até complementando essa parte aí que você está falando de marca, marca, a gente falou sobre também um pouco de margem, né? Eu percebo hoje que muitas pessoas também, elas não vê
não vê as coisas como um business. Às vezes elas não querem fazer conta ou não sabem. Então, por exemplo, eu acho que é simplesmente paga 10 nessa garrafa aqui. Aí eu vou colocar ela para vender por 20. Ah, beleza, o Mercado Livre vai morder lá 17%, 20%. Ah, vou ganhar, sei lá, 8 reais não, mas é menos, né, no caso, 6 reais ali. E aí as pessoas não olham para todo o entorno, que aí você tem imposto para pagar. Que aí, se tua operação escalar, você tem um funcionário para contratar. Então, assim, a gente vê até por nós aqui, por exemplo, a gente se depara, às vezes, com concorrentes. Por exemplo, a gente tem um valor. Tem gente que faz, sei lá... 4x o valor que menos. a gente fala, 5x. Assim, cara, Sim. faz, sei lá, 25% do nosso valor e às vezes entrega 3 vídeos. Só que aí vai ver aqueles vídeos com IA, que são vídeos, cara, às vezes muito mal feitos, porque também para você fazer um trabalho dentro de IA, a gente faz por aqui bastante coisa até com IA, só que, cara, dá um trampo. E aí, o que eu entendo? Esse cara aí muitas vezes é o sobrinho ali que não entendeu que aquilo é um negócio. Então, eu acho que assim, talvez até o mesmo problema que vocês têm ali nos marketplaces é um pouco do problema que a gente tem, mas enfim, acaba que muitas vezes esse cliente vem, ele cota com a gente, cota com esse outro, vai, faz, e depois ele vem e fecha com a gente sem nem pestanejar a questão de valor. Porque é uma questão de business, cara, de organização. Aqui, por exemplo, a gente tem um setor comercial separado, tem uma pessoa que vai organizar todo o processo aqui dentro. Então, não é simplesmente pegar o produto e filmar. Então, eu acredito que é muito parecido também com o business sales. E aí, eu acho que isso é bem legal, esse assunto, porque é importante a pessoa ver aquilo como um negócio. Entender que tem que ter processo, que tem que ter pessoas. Então, é bem interessante, né, olhar para tudo isso. A gente fala que o arroz e feijão, ele leva as pessoas muito longe, né, cara? Só que chega uma hora que ele é limitante. A gente até brinca, né? O mais fácil dentro da produtora é trabalhar. Trabalhar é o mais fácil, é o mais gostoso. Filmar é o mais fácil. Filmar é o mais fácil. Agora, você pensar no negócio e formas de escalar, cara, às vezes é mudar uma vírgula de alguma coisinha que está acontecendo, você ganha tempo. É igual a gente fala, né? Uma vez a gente viu numa palestra. Vamos supor que você tem 10 funcionários e você quer contratar mais um funcionário para ficar com 11. Às vezes é mais interessante você otimizar o tempo dos 10 e se cada um ganhar 10% de tempo, você ganha 100% de uma pessoa. Você economizou uma contratação e você manteve a sua operação menor, que é bem mais tranquilo de cuidar e preservou o lucro e aumentou, na verdade, o lucro. Né? Isso. Então, todo esse entorno, né, do que as pessoas muitas vezes não veem é importante e as pessoas ganham. E assim como a gente não é só filmar, para vocês não é só lá comprar e vender, igual o Guilherme trouxe, basicamente. Né? Porque é o que eu sempre falo, né? Por exemplo, se que meu pai trabalha em usina, enfim, eu sempre às vezes falo pro Felipe, eu falo, cara, se faltar cana na usina, o dono da usina não vai montar no caminhão e ir lá puxar cana, porque isso não vai resolver o problema de fato. Então, quando muitas vezes você tem um problema, às vezes não é pegando e colocando a mão na massa que vai resolver. É olhando para aquilo como um todo, entender aonde que tá o gargalo ali e ver como que você vai solucionar aquilo. E aí eu acho que isso, se falando em negócio, né, isso que vai diferenciar de uma empresa que vai crescer, que vai escalar faturamento, que vai, enfim, que vai estar sempre ali, é sempre saber puxar as alavancas certas, né? E ir para os caminhos. Prever é meio complexo, mas Tentar, porque acontece imprevistos, igual você trouxe a situação do produto que deu problema. Então, de repente, você tem um produto ali que está gerando um X faturamento para você todo mês. Aí, do nada, você toma um corte nesse cara. Eu estava falando com o Felipe agora há pouco aqui sobre exatamente isso. Porque o que acontece? É nítido que hoje em dia, o que a gente tem bastante... E eu acho que é para todas as áreas, concorrência. E a concorrência está cada vez aumentando mais. Então, a pessoa olha o cara fazendo uma coisa que ela mais ou menos tem uma ideia, ela quer copiar. Daí, às vezes, entra nesse lance, né? Do tipo, igual você falou, às vezes aqui, né? E eu trabalho com vocês já há anos, né? E eu sei, e vocês sabem que eu, particularmente, eu não crio vídeos de AI. Eu gosto de criar vídeos eu mesmo, colocando a cara ali, mostrando. Seja vídeos lá, para quem entra no nosso Instagram vai ver, né? Que é os vídeos básicos feitos na loja e os vídeos profissionais que a gente faz aqui com vocês. Então, esse é o diferencial, né? Porque eu acho que as pessoas saem um pouco dessa questão de AI mais para a questão
física mesmo mostrando, eu acho que tem muito mais crédito do que você trabalhar com coisas artificiais, né? Por mais que seja um pouco do futuro. Só te cortando, Danilão, eu acho que isso é importante, cara. Essa visão que você tem é importante porque é o seguinte: até o momento que você faz a compra no online, você está comprando algo abstrato. Exato. Você não compra, você não pega na mão, você não vê assim. Então você compra uma oferta, compra uma proposta. Isso. Você de fato só pega o produto quando ele chega na sua casa. Exato. Então é importante a gente manter esse realismo na hora de fazer, da forma como fazer, para quebrar mais essa objeção do abstrato. Os caras são loja, os caras têm um estoque, Exato. né? E aí também é assim, né? Até o Felipe tá fazendo umas mesas agora, essas mesas que De sobem, né? elevação eletrônica. É. E aí, cara, ele montou todo um cenário para fazer isso, de acordo com o público, porque assim, é uma mesa que é um pouco mais cara, acho que é na faixa de R$2.000, $2,500, mais ou menos a pessoa vende só a estrutura, vai pro Mercado Livre mesmo, acho, né? Mercado Livre, isso. E aí o Felipe teve todo cuidado, colocou uma cortina, enfim. Preparei uma parede. Exato, para fazer o vídeo que comunique com o comprador daquele produto. Porque também não é uma mesa que... Pô, é uma mesa de um cara que ele trabalha, de repente ele fica mais home office e tal. Então tem que ter um cenário, tem que ter uma delicadeza. E aí, cara, é muito importante também que o cliente às vezes entenda isso. Que não é uma coisa assim, vou pegar o produto aqui, vou fazer com o celular, não sei o que lá. Pô, a gente tem um puta trampo de iluminação, um puta estudo, tempo, então é até o que entra na parte, a questão de que eu estava falando concorrência, né? Quanto mais concorrência vai tendo, a margem nossa vai acabando diminuindo, né? Então, tipo assim, para a gente manter uma margem que a gente sempre trabalhou, a gente tem que ser o diferencial, e esses detalhes são os diferenciais, né? É por isso que eu até comentei, né? A partir de fazer os vídeos fisicamente do que fazer o artificial. Mas o interessante nisso tudo é o que? Eu participei de uma imersão recente de finanças lá em São Paulo, dessa parte de e-commerce mesmo, né? E o que acontece? O problema é lá de todo mundo. É igual, porque a questão é precificação, cara, porque é difícil às vezes você vender um produto ou vender algo de cabeça. Então, você tem que colocar numa planilha ali o quanto que custa cada tempo, quanto que custa a sua hora, e você precificar aquilo. Lógico que, como eu disse, quanto mais o tempo vai passando, mais concorrência vai tendo, porque as pessoas querem copiar aquilo. E a tecnologia, hoje em dia, dos artificiais aí vai querendo tomar espaço. Mas precificar, cara, certinho é o segredo, porque é a partir dali que você vai saber realmente quanto que tá valendo a pena ou não tá, né? Isso na parte de vídeo, né? Tanto na parte de produtos também. É a precificação correta, porque às vezes só no achismo não funciona, porque na hora que vai ver, é igual na imersão. Tem gente lá vendendo, tipo assim, 1.000 vendas por dia. Daí você olha o lucro no final é R$1 por produto. Não compensa, né? É só perder tempo, cara. Fala toda a operação para lidar com 1.000 entregas, isso, né? Exato. Para ganhar R$1, às vezes ganha 50 centavos por unidade. Compensa? Realmente ele vai todo o trabalho fazer isso aí? Né? Então, assim, não compensa. Então, você tem que precificar realmente para ver o que compensa e o que não compensa. Agora, Danilão, você trouxe um ponto bacana, cara, esse lance da margem pequena. Para escalar uma conta no Mercado Livre, comecei a abrir minha conta agora, hoje. Para escalar minha conta, é interessante ter volume de vendas ou isso daí já não é mais? Como que funciona? Primeiro, produto. O produto que você vai vender. Ele vendeu no anúncio. Um anúncio bem feitinho, com imagens, com vídeo bacana. Vendeu vendeu 2, vendeu 3, vendeu 4. Você começar a perceber isso aí, que aquele anúncio está vendendo bem, está tendo bastante busca, está tendo bastante visita. Começou a ter boas avaliações, 5 estrelas. O pessoal hoje tem a opção de você postar foto do produto lá para você mostrar. Acho que em todos os marketplaces dá para você fazer isso. Alavancou o anúncio, é a hora de você focar. Por experiência, tá? Acho que quanto menos produtos você conseguir escalar no início, é melhor. Porque você não se distrai. Eu já aconteceu muito isso, né? De eu ter, tipo assim, 10 produtos que vendia pra caramba, em vez de focar nos 10 que estavam o anúncio bem decolado e escalar eles, não comecei a focar em outras coisas. Pensar no estoque vertical mesmo, isso. Então. É isso aí. E aí você começa a negociar só aquilo. Aí começa a jogar no full, começa a publicidade. Cara, aí decola. Não tem como. Eu comecei uma conta recente do zero, entendeu? Abri CNPJ, não tinha uma venda. Foi assim. Colocando umas promoções, né? Aí coloca lá uma publicidade bem de boinha, coloca um vídeo legal, um anúncio bem legal.
vendeu, tem avaliação, começou a sair, é a partir daquele ali que o negócio Show. começa a funcionar. Legal. Aqui já entra num outro ponto, até que a gente estava conversando um pouquinho antes, cara. Beleza, esse é o passo para conta. E para fazer um anúncio bem feitinho, Danilão, vamos esmiuçar. Vamos pegar, vamos tirar desde o do comecinho, abrir esse baú aí de mistério. Como que é, cara, para montar um anúncio bem feito? O anúncio bem feito. A gente sabe que o futuro, principalmente nos marketplaces, tem sido bastante a parte de visual, tá? Então, seja fotos, seja vídeos. Acredito até, tá, que o futuro vai ser Mercado Livre, por exemplo, né? Vai ser muito a pessoa comprar por vídeo do que por foto, né? Isso é um tema bem legal, porque abre um leque, né, dentro disso aí. Então, um anúncio bacana, cara, é aquele que tem uma foto bem desenhada, legal. Quanto menos IA usar, é melhor, né? Mas aquela foto com fundo branco, tá? Você ter palavras-chave corretas dentro de características, dentro de modelo, tudo isso aí chama atenção. Uma boa descrição. Aí acompanha do quê? Uma oferta, o vídeo, né, que hoje você tem a opção de colocar não só um, né, mas a gente faz um vídeo da garrafa, vamos citar de novo a garrafa, a gente está falando da garrafa, né? Você não vender garrafa Isso. também, cara. E aí você faz um vídeo da garrafa e depois você faz outro, então tipo assim, o mesmo anúncio dá para você anexar uma infinidade de vídeos. Então, tipo assim, esses vídeos vão correndo lá nos clipes hoje do Mercado Livre. Uhum. E a partir disso aí, a galera começa a visualizar. Então, imagina você falando sobre essa garrafa aqui, olha, tem um vídeo diferenciado, né? O diferencial. Os vídeos curtos, é até 1 minuto, né? 59 segundos. A partir disso aí, 1 minuto, né? 60 segundos. A partir disso aí já não deixa mais anexar lá, então tem que cortar para 60. Então, pensando nessa lógica. Aí a Shopee também dá essa opção de você anexar o vídeo lá. A Shopee te dá a opção de fazer lives para você vender. O Mercado Livre está dando essa opção. A Magalu, por exemplo, a gente anexa vídeos lá no YouTube e disponibiliza o link. Então, a pessoa tem acesso, ela clica no link lá e aí abre no YouTube para ela ver o produto, né? Então a gente tem uma página lá, né, só para isso aí. O nosso site, por exemplo, se você entrar no nosso site lá, tem os vídeos, inclusive tem vídeos que a gente fez aqui, vídeos bem profissionais, então subiu no link do YouTube, a pessoa clica no anúncio lá, abre e aí já leva. Então, tipo, acho que tudo isso é o diferencial, cara. São boas fotos, né? Não foto zoada com celular, infelizmente, né, zoado, porque isso aí não vai atrair o comprador. Cara, é um amador, né? Eu acho que, tipo assim, o amador ele cabe até certo ponto, só que, cara, nada como quem pensa 100% em alguma coisa para fazer, né? Por exemplo, a gente aqui, a gente respira foto e vídeo, cara. A gente brinca, tipo, o meu hobby, por exemplo, é tirar foto. então, tipo, é complicado, cara. Mas é isso. Então, tipo, a gente vê de fato que faz. A gente estava vendo ontem, inclusive, né? A gente tá montando os produtos aqui, a gente veio ver umas fotos para referência, cara. E, tipo assim, de um anúncio pro outro, de um lado pro outro. É gritante. Tem produto reflexivo, velho. Que dá para você ver a sombra da pessoa que tirou, entendeu? Então, por exemplo, a gente faz muito produto, tem churrasqueira para fazer aqui, reflexiva. Na verdade, é um gira-grill. Inox, né? E aí eu fui dar uma olhada nos anúncios, cara, e aí assim, tinha um produto de R$300. 398, e um de 590 e pouco. Só que, cara, a diferença da foto de um pro outro, e assim, parece que o que é mais barato, ele é mais barato mesmo, porque aí dá pra ver a sombra do cara, velho. Cara, tá tudo torto, velho. Isso. E aí, assim, ó, só emendando, né, um gancho, né? O que eu percebo? A gente tava falando um pouco de negócio. Às vezes as pessoas, elas não dão os próximos passos, cara. Então, por exemplo, eu sempre também gosto de falar, tem um mercado aqui na nossa cidade, que foi o primeiro mercado que começou a abrir à noite, né? Enfim, até às 10. Pra quem não sabe, a cidade nossa tem 100 mil habitantes, é uma cidade pequena. E esse mercado ele poderia colar uma placa nele lá, primeiro mercado abria até as 10 da noite na cidade de Leme. Só que o que acontece? Começou a vir grandes redes, mercados maiores e engoliram esse cara. Então, o que aconteceu? Talvez quando ele começou a abrir às 10 da noite, ele era o maior. E ele era o que mais faturava.
Só que o que ele fez? Ele pegou todo o faturamento dele e, sei lá, talvez investiu em outros business, etc. Ele não se preocupou em manter aquele local dele no espaço. E aí veio outras empresas que olharam para isso e engoliram. Então, assim, eu vejo muito isso hoje também. Até em clientes aqui, cara, tem empresas gigantescas que são clientes nossos e às vezes a gente vê que eles não investem o que deveriam investir na imagem, em posicionamento, em fazer a coisa acontecer. Porque muitas vezes está acomodado mesmo, de fato. Chegou naquele patamar ali, que tá bom. Só que assim, não existe estagnado. Ou você está crescendo, ou você está para trás. Exato. Então, acho que tudo vai muito de encontro, né, com a conversa nossa aqui. Até nessa parte de negócios ainda falando, olha que interessante, porque cada um tem uma personalidade, né? A minha esposa, ela cuida hoje, ela gerencia as finanças todas da empresa do pai, né? E eu sei que eles já tiveram problemas lá atrás, por quê? Igual eu tive no começo. Que era o quê? O dinheiro da empresa, ele tem que ficar na empresa, porque você tem que reinvestir na empresa. Mas o que muitos fazem? Igual eu fiz, igual, por exemplo, lá atrás, né, o meu sogro tirava dinheiro da empresa para investir em coisa particular. Nossa. Então, assim, chega uma hora que você, né, olha para os lados e fala, e agora? Porque ao invés, lá no começo, de eu tirar dinheiro da empresa, investir na empresa, não, eu tirava dinheiro da empresa e investia na moto, investia, né, em umas viagens loucas. Nossa, que da hora, cara. E dá uma moto cara. Então, tipo assim, no começo é legal, mas depois a conta chega. Então, tipo assim, aí você olha para sua empresa e você fala, pô, tô sendo engolido. Não, mas não é que se for decisões. Então, tipo, nessa parte de negócio, cara, eu poderia ter investido em vídeos, eu poderia ter investido mais em marketing, eu poderia ter investido, cara, numa infinidade de coisas, mas eu prefiro, né, com pouco conhecimento, né, fiz tudo errado. Mas o legal é que quem está começando agora com essas informações de quem já errou é que não vai pegar o mesmo caminho, né? Então acho que isso é muito legal. Ô Danilo, agora uma outra coisa assim que me veio, até teve um cliente que trabalha com marca aqui, importa da China, que é cliente nosso. Cara, tem uma infinidade de produtos que a gente fez para ele. E ele trouxe no começo um desafio muito grande com o fluxo caixa, porque ele comentou que, por exemplo, ele compra os produtos na China, então ele tem que pagar isso à vista, e aí vai produzir esses produtos. E aí acho que demora 30 dias para produzir lá. Isso, pode ser que eu tô falando coisa errada de prazo, mas é assim. isso aí mesmo. E aí depois isso demora, acho que são 60 dias para chegar para o Brasil, é isso mesmo? Depende muito, mas normalmente esse prazo de 60 dias é mais ou menos uma base quando vem por marítimo, né? Quando vem importação marítima, ele leva bastante tempo. É container que ele traz. Isso, então é marítimo. Então vamos falar, então ele comprou lá uma mercadoria lá, 500 mil, por exemplo. Sim. Ele pagou à vista hoje, né? E até isso chegar aqui são 90 dias, certo? E aí até ele vai chegar esses produtos, ele vai ter que separar, mandar pro full e tralala, papapá. Ele fala que muitas vezes isso aí dá um gap de quase 6 meses. Como que vocês lidam com isso? Porque assim, você tem que ter uma estrutura de caixa robusta, eu imagino, né? Ou talvez quando a pessoa está começando, ela não vai começar nesse sentido, porque ela não vai conseguir importar grandes containers, né? Mas fala um pouco pra gente assim, como que você vê esse desafio, como que as pessoas costumam lidar com isso? Você pega dinheiro terceiro, então você pega, sei lá, um pronome do banco ou uma linha que você vai pegar esses 500 pau, colocar ali e depois você paga. Como que a galera costuma trabalhar com isso? Então, hoje tem essas linhas de crédito, né? Como você falou, tem o Pronamp, acho que tem o Proinf, Pronimp eu não sei, que eu nunca peguei, né? Mas tipo, tem umas linhas de crédito exclusivo para importação nos bancos, né? Aí pode checar para ver as margens. Mas é difícil você ter o controle exato de tudo, até porque o que mais pega, por exemplo, em imersões que eu já participei, já que eu vi, é a parte, por exemplo, assim, de romper estoque no full, por exemplo. Você tem um produto lá que, tipo assim, a gente vende um adaptador lá, tipo de celular, e vende bastante. Então, tipo assim, já aconteceu umas 2 vezes da gente não conseguir suprir a demanda. E suprir a tempo, né? Porque é difícil, às vezes você pega um mês que vende muito fraco, né? Aí continua o produto lá no full. E aí você pega um mês que vende, então é difícil ter esse controle. O próprio sistema lá do Mercado Livre, dando um exemplo de novo, te dá uma métrica de quantos produtos daquele você vai vender nos próximos 30 dias, 60 dias. Ele te dá um norte pelo menos. Então dá para você fazer um planejamento em cima disso. Tá? Então, nos próximos 6 meses eu sei que possivelmente a possibilidade de vender 600 unidades, é isso aí. Então você faz um planejamento para continuar fazendo essa compra, para nunca deixar romper. Mas realmente é difícil você ter um controle 100%, porque pode o anúncio pausar porque você não tem mais estoque, ou porque você tem estoque e não deu tempo de lhe levar para o centro de distribuição, mas pode acontecer.
Mas eu acho que o segredo, cara, é você ter ferramentas que te dão uma projeção. Acho que essa seria a palavra. Ferramentas que te dão projeção para você saber o quanto você vai ter que ter nos próximos meses ou no próximo mês para você saber o quanto pôr para repor aquilo. Ou aumentar também o range de produtos, né, cara? Porque às vezes Exato. um produto curva A você supre Isso. tipo assim, o caixa para manter e para trazer esse restante de Exato. produto, né? Tem pessoas que usam muito o curva A, que é os mais vendidos, né? Para quem não sabe ainda do curva A, são os produtos mais vendidos, com mais escaláveis, nem sempre com mais margem, mas são os mais vendidos. Mas tem pessoas que usam o curva A com uma margem. E tem pessoas que, tipo assim, vende o curva C menos, mas às vezes supre a margem da quantidade que não vende, entende? É um jogo de xadrez. Isso né? é mais ou menos. Então, assim, igual o Gui falou, o negócio, a empresa, essa parte de business ou business, né? Depende de quem está aprendendo o inglês. Mesma coisa digital e digital. Isso. Então, assim, entra muito nessa questão. Não é só anunciar lá e, tipo, Deus verá tudo e aí já era. Mas, cara, é todo um processo. Você tem que ter planilha, você tem que ter equipe, você tem que ter ferramentas que vão te auxiliar para o negócio não ser uma coisa, um hobby, mas é um negócio. Né? Antigamente era meio que um hobby vender nos marketplaces, porque vendia muita coisa usada. Hoje é um negócio, tipo, é um negócio que vai fazer o seu futuro, vai te fazer sair, como eu, que saí do quarto da casa da minha mãe para abrir uma empresa, né? E ter agora uma equipe junto comigo trabalhando. Então, assim, tem comprar moto com o dinheiro da empresa. Isso, e aprenda, galera, não comprem coisa cara, moto, carro com dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa é da empresa, porque depois a conta chega. Ô Danilo, e às vezes, cara, o que acontece muito? Porque a gente aqui trabalha com foto e vídeo, né? A gente não presta mentoria, etc. A gente tem um anúncio específico para vender clipe do Mercado Livre, né? Inclusive, cara, graças a Deus, assim, tem muito produto pra gente fazer. É um negócio que deu muito certo pra gente também. E muitas vezes, cara, chega uma mensagem ali pra mim, tipo, pô, tô querendo começar, preciso subir um produto, eu não tô conseguindo anunciar, eu tenho dúvida. Tô travado. Você tem um curso para me indicar e etc. Cara, como que você vê isso assim? Você sabe se tem alguma empresa especializada ou de repente você presta esse tipo de serviço? Como que você vê isso hoje assim? Legal sua pergunta, porque a gente já está começando, né, com nossa mentoria, consultoria, e inclusive eu mesmo, né, faço a avaliação de toda a estrutura, se o cara é iniciante, se o cara é um intermediário nessa parte de trabalhar com o e-commerce, com os marketplaces, mas por experiência de cursos que eu mesmo já fiz lá atrás e de não ser somente um cara que vai prestar um curso, mas de ser um cara que vive o que vai ser falado no curso, né? Ou na mentoria, ou na consultoria. Então, assim, eu já vi muita gente que, tipo assim, fala o que não é necessário, explica o que não vende, vende ilusão. A gente não vende ilusão, a gente vende realmente o que funciona. É algo que, para quem vai começar, tem que estar ciente que o negócio, às vezes, vai ser um pouquinho mais demorado, mas vem o resultado, tem que ser persistente. Né? E não vender a ilusão de que, tipo assim, começa hoje e mês que vem o negócio já está rodando legal. Não, eu, com toda a experiência, comecei uma conta nova, né, de uma filial nossa, e levou-se aí um certo tempo para a gente performar essa conta, e agora está vendendo, mas, tipo assim, existe uma forma para vender? Existe. Tem ferramentas, tem método, tem sistema, tem toda uma experiência por detrás que ajuda a pessoa realmente aí a alavancar para quem quer começar, e para quem quer começar a escalar também tem a estratégia certa. E como funciona aí essa mentoria sua, etc? Você faz uma análise com o cara ali no tete-a-tete mesmo? Presencial, online? Como que funciona assim, esse trabalho seu hoje? A gente tem a estrutura na loja, tá? Para a gente atender a pessoa caso ela queira vir pessoalmente. Mas normalmente a gente faz mais online. Então a gente marca uma reunião, né? A gente marca ali e a gente faz toda uma avaliação. A gente olha a conta da pessoa, ou se a pessoa quer começar, a gente explica, a gente entende a dor da pessoa e aí a gente bola um plano junto. O legal é que com a gente não tem esses acessos
de momento, ficar olhando cursos. Fala sério, galera, quem que assiste vídeo de curso hoje em dia? Ninguém assiste. Então, tipo, tem que ser realmente no olho a olho ali, fazendo tudo ao vivo. Mesmo. Desmiuçar a coisa no ao vivo, né? Se quem sabe faz ao vivo, né? Tem aquele esquema. Então, quem sabe faz ao vivo. Acho que esse é o tesão do negócio, você olhar para a conta do cara e falar, tá errando ali, puxa essa métrica, vamos fazer isso, já investiu em publicidade, já investiu no Ads, como é que está a parte do SEO, a parte de descrição do seu anúncio. Então, tudo isso aí a gente faz ao vivo, junto com a pessoa, de dadas as mãos, tem suporte, tem dúvidas. Então, assim, não estamos vendendo ilusão, nós estamos vendendo o que a gente vive. Né? A gente vende em todos os marketplaces. É trabalho. Então, acho que isso aí é o diferencial. Então, para quem quer vender, seja num site igual ao nosso, seja no Mercado Livre, Shopee, Magalu, Amazon, Shein, para quem quer vender em todos os marketplaces possíveis e ter um sistema que controla o estoque de tudo isso aí, ter ferramentas, sistemas, né, dentro da Amazon. Galera, a gente tem tudo isso aí, a gente pode passar isso aí de uma avaliação para uma consultoria e a gente caminhar junto com você até que o negócio comece a andar aí e você também ter acesso a muitos fornecedores que a gente tem. Danilão, então, cara, só pra gente complementar aqui, né, fala um pouquinho pra gente, você falou como é que começou lá atrás, lá no quarto da tua mãe e tal, tudo mais no guarda-roupa, e daqui pra frente, cara, como que você vê o futuro da Roots? O futuro da Roots é escalar cada vez mais, é a gente crescer, a gente se tornar uma importadora com marca própria, tá? Vender os nossos próprios produtos, a gente ser distribuidor dos nossos produtos para revenda e a gente, de repente, quem sabe no futuro aí ser um próprio marketplace. Né? Então, assim, a Roots, ela chega aí com força cada vez mais para a gente ganhar espaço no mercado e tá aberto aí para consultorias e tudo mais dentro desse processo aí da nossa marca. Show, animal. Fechado então, Danilão. Cara. Acho que é isso aí. Cara, obrigado Obrigado aí presença. pela presença. Eu acho que parceria nossa aí de muito tempo, acho que não poderia ser outra pessoa, o primeiro convidado, né? Tamo junto. Aí, cara, só agradecer, muito sucesso para você na sua jornada. Pra nós. Sabe que do que você precisar a gente tá aqui, né? A gente tenta estar de porta aberta aí e, cara, muito obrigado de novo. Tamo junto. Precisando, né? A parceria, como você já falou, já tem faz tempo, então a gente acha que é só progresso daqui para frente aí em equipe. A gente vai fazendo o negócio funcionar. Show. E obrigado para quem está assistindo até agora, que ficou aí ouvindo os nossos pitacos, nossos conselhos aí, né? E continue acompanhando a rede da Primos. Acessem a Roots lá, se quiser deixar, Danilão, o contato para a galera. Também. Tá, pode acionar a gente direto no Instagram da nossa loja lá, tá na Roots, ROOTS, tá? A Roots.commerce e chamar a nossa equipe lá que tem sempre alguém disponível lá para responder vocês. Fechou. É isso, Fechado. galera. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu.